Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra. Essa palestra se chama Quem criou Deus? Essa é uma pergunta antiga. Tem uma história de Santo Agostinho, que numa das suas aulas um aluno perguntou o que Deus estava fazendo antes de criar o universo. E Santo Agostinho teria respondido: criando o inferno para botar gente que faz esse tipo de pergunta. A verdade é que essa é uma pergunta recorrente. Certa ocasião eu estava fazendo uma palestra em São Paulo e no meio da plateia alguém me fez essa pergunta. E eu fiquei, naquele momento, é uma pergunta que exigia algum raciocínio, naquele momento eu pedi um período, depois eu daria uma resposta. E levei algum tempo para formular a resposta, mas somente agora que houve oportunidade eu estou gravando essa resposta. Então, inicialmente, nós precisamos pensar na ciência. No passado, na era da mentalidade mítica, pré-filosófica, ninguém fazia essa pergunta. Havia milhares de deuses, os povos primitivos também não faziam essa pergunta, não havia entendimento lógico, não havia razões para perguntar. Tudo era mistério, tudo era Deus. Quando a filosofia grega foi sistematizada, a pergunta se tornou mais lógica. E os filósofos gregos deram algumas explicações sobre os deuses, que também eram centenas de deuses, deuses amorais, vingativos, e que realmente o objetivo da população grega era atingir a imortalidade e se transferir para o Olimpo, para a morada dos deuses. Então também as respostas gregas não são muito claras. E as respostas de Aristóteles, que até hoje influencia a humanidade, que influenciou tanto São Tomás de Aquino, também é uma resposta escapista, né? Deus é o demiurgo, na verdade, é como uma força que permeia o universo e nada mais. O Aristóteles dizia que Deus é como uma moça bonita, que passou criando, foi embora. A ideia reaparece no século XVIII com Herbert Spencer e o deísmo, a mesma ideia, que Deus criou o universo, mas não tem nada a ver com o universo, foi embora, foi cuidar de outras coisas e deixou o universo por nossa conta. Então, hoje, a questão não é mais a nível mítico ou filosófico, hoje é uma questão científica. E a ciência do século XX e do século XXI não é mais uma ciência elementar, primária, como a física de Aristóteles, e como, né, a biologia de Darwin, que é elementar ainda. Então hoje a ciência, quando se desenvolveu a física mecanicista, a física clássica, criou-se também uma biologia mecanicista, que é a biologia do Darwin. E criou-se toda uma perspectiva, uma visão científica, uma visão de mundo, baseada na física clássica mecanicista do Newton. No início do século, 1915, o Einstein lançou a sua teoria da relatividade restrita. E em 1917, a teoria da relatividade geral. E ali, o Einstein contestou a física mecanicista, especialmente a teoria da gravidade. Não é? A teoria do Newton se baseava na teoria do espaço e do tempo absolutos. Não é? O tempo fluía contínuo do passado para o futuro, e o espaço era o vazio, dentro do qual
corpos materiais, basicamente formados por átomos, se chocavam uns com os outros, criando um movimento. E a atração entre esses corpos era feita com base numa força de atração que o Newton chamou de gravidade. E a ideia foi aceita e ainda hoje a visão mecanicista de Newton é utilizada ainda na zona das dimensões médias, no nosso nível de vida cotidiano. Mas no infinitamente grande, que é só a física relativista que é mais utilizada. E no infinitamente pequeno, a chamada física subatômica ou física quântica. Com o surgimento da física quântica, o desenvolvimento por volta de 1935, um grupo de físicos, Max Planck, Niels Bohr, de Broglie e muitos outros, Schrödinger, Heisenberg, vários físicos daquele período, começaram a desenvolver a teoria quântica. Né? E isto abalou a visão do átomo como uma estrutura sólida. Né? E surgiram então ideias estranhas à física mecanicista, né? Sólida. De repente, a matéria desapareceu. Só para comentar um pouco, já no início do século 20, 1908, por aí, um físico chamado Jung fez uma experiência, que hoje é chamada de experiência da dupla fenda. Nessa experiência, se discutia se a luz era formada de partículas, teoria corpuscular da luz, ou de ondas, era teoria ondulatória. A experiência de Jung, com o experimento da dupla fenda, ele colocou uma parede, uma barra, com duas aberturas, e ele então bombardeou partículas por essas aberturas e formou na parede um padrão de ondas. E a partir dali, naquele período, a ideia da teoria corpuscular da luz como matéria, como partícula, ela foi desmontada e predominou a teoria ondulatória do Jung. Com a física quântica, o experimento de Jung foi retomado de uma forma muito mais aperfeiçoada. E mais uma vez se estabeleceu que as partículas, os fótons disparados do anteparo com a dupla fenda, formaram outra vez o padrão de ondas, e não como partículas. E aí, mais uma vez, veio a discussão, a pergunta: a luz é formada por ondas ou partículas? Se demonstrou experimentalmente que quando as partículas são disparadas no anteparo com a dupla fenda e não tem ninguém observando, não há observador, as partículas se comportam como ondas e formam o padrão de onda. Mas quando existe um observador olhando, as partículas se comportam como partículas. Ok? Então, é a ideia de que o observador e o objeto observado são um. Na ciência deusista, que é onde nós trabalhamos e estamos sistematizando, isto acontece porque o mundo físico e a mente do homem são uma unidade. A materialidade é um registro mental. Na ausência do observador, tudo é ondas. Mas quando o homem observa, a sua mente confere a realidade, que são padrões de ondas, confere materialidade. Okay? Então nós podemos dizer que se o homem não existisse, também não haveria matéria, pois é a mente do homem que estabelece a materialidade. É isso que foi demonstrado no experimento da dupla fenda,
Qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer estudante pode ver na internet exatamente isso. Então, a mente do homem e o universo físico estão interconectadas. Okay? Então, por aí dá para ver que a física quântica, o Einstein nunca aceitou a física quântica, porque ele dizia, não é, que ele gosta de pensar que quando ele não está olhando para a Lua está lá. A Lua, a existência da Lua não depende da observação do Einstein. É uma questão muito interessante. Oportunamente nós faremos uma palestra somente sobre deusismo e física quântica. Então não é uma física concreta, de materialidade sólida, precisa, como era a física newtoniana. A física quântica é quase imponderável. Alguns fenômenos da física quântica são ainda inaceitáveis pelo físico tradicional, como o Einstein, como o Hawking, o Stephen Hawking. Porque existe, por exemplo, a ideia do entrelaçamento, que duas partículas estão ligadas entre si, não há nada separado. Okay? E outros fenômenos, como o experimento da dupla fenda, e outros fenômenos estranhos, né, para a física elementar. Então é claro que a física quântica deu origem a especulações e ao desenvolvimento de uma nova visão biológica. E a partir daí também uma nova perspectiva psicológica. Ok? A partir da física clássica surgiu toda uma visão de mundo científica, mas uma ciência ainda materialista, mecanicista. Mas com a física quântica abriu-se o leque para o surgimento de uma nova ciência, mas uma ciência que o visível é formado a partir do invisível. Okay? Isto é ciência do século XXI. Mas isso está na Bíblia, no livro de Ezequiel, que as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. Então, portanto, essa grande descoberta da física quântica contemporânea foi antecipada na Bíblia, okay? Mais de 2000 anos atrás. Okay? Isso mostra, não é, a importância da Bíblia como instrumento de pesquisa científica. Então, a partir essa ciência, é dentro dessa perspectiva científica moderna, contemporânea, que nós vamos analisar os seus limites. Essa ciência é ilimitada? Pode responder tudo? Ela pode responder quem criou Deus? Qual a origem de Deus? Ela tem esse poder? Não. Ela não tem esse poder, mas a ciência contemporânea ainda está dominada, não é, pela visão materialista, que é imposta em todo o mundo. Okay? Mas milhares e milhares de físicos, de cientistas, biólogos, neurologistas, etc., já estão se libertando desse cabresto materialista que lhes foi imposto. Né? Então, mesmo com o alto nível de desenvolvimento, a ciência materialista não pode responder a essa resposta. E a ciência contemporânea tampouco pode responder. E nessa palestra nós vamos dizer por quê. Vamos ver então sobre os limites do conhecimento científico contemporâneo. Primeiro, o princípio antrópico limitado. Okay? Sabe que existe hoje o princípio cosmológico antrópico, que diz que o lugar em que está a Terra é diferente de todo o resto do universo. Portanto, nós estamos num lugar muito especialíssimo. Okay? Isso tende para o antropocentrismo, para a ideia do geocentrismo, que a Terra está numa posição especial perante o universo. O contrário é o princípio isotrópico, não é, da teoria do Big Bang, da cosmologia materialista.
E o princípio antrópico limitado, que é uma variação do princípio antrópico geral, ele diz o seguinte, que a observação do homem está limitada pelo ponto de observação em que ele se encontra. Ok? A observação que o homem faz está limitada. Não é? Porque ele observa o cosmos a partir de um ponto limitado, um ponto físico, que é o planeta Terra. Ok? Então, para isso, para eliminar esse limite, o homem tem inventado formas de alcançar maiores distâncias no universo, no macro e no microcosmos. Daí o telescópio Hubble, por exemplo, que fotografa quase o horizonte de eventos do universo, o ponto mais distante que se pode alcançar, e o microscópio eletrônico, por exemplo, que fotografa o átomo, que vai e vê o DNA. Ok? Então o homem tem procurado eliminar esse limite, ok? Mas o problema é o seguinte, que no macrocosmos há um limite devido ao ponto de observação em que o homem está, que é o planeta Terra. Mas quando você parte para o mundo microscópico, existe outro limite, que é o chamado princípio da incerteza, do Heisenberg, que diz que você não pode simultaneamente determinar a posição de um átomo, ok? Porque toda vez que você vai observar o átomo, de alguma maneira você vai afetá-lo. A observação afeta o objeto observado. De tal maneira que há um limite também no plano subatômico, no plano microscópico. Portanto, a ciência atual, ela tem esses dois limites. Quando ela olha para o espaço, ela enxerga lá nos confins do universo o chamado horizonte de eventos, a partir do qual não se enxerga mais nada. E quando se vai observar o átomo, existe outro limite, que é o problema do princípio da incerteza. Além disso, tem também o experimento da dupla fenda, que exige que o observador esteja observando para o átomo, para a partícula, para que ela realmente seja considerada uma partícula, o que estabelece um vínculo absoluto entre o homem e a natureza. Okay? Então, o que é que a ciência diz, a ciência contemporânea, sobre a origem da energia? Nada. Não sabe nada sobre a energia. E sobre a origem da vida? Nada. Não sabe nada também sobre a origem da vida. Então, parte-se da energia, ok? Para explicar a física toda. Parte-se da vida em si para estudar a biologia. Mas a origem da energia e a origem da vida, não se sabe nada sobre isso. Ok? E sobre a origem do universo, você tem o Big Bang. Mas o Big Bang é uma falácia, é um mito, na verdade. E nós, no ano 2000, publicamos o livro Biocosmos, onde nós desmontamos o Big Bang e propusemos uma outra teoria, mais organísmica, mais ajustada com a ciência contemporânea, que é a teoria do biocosmos. Ok? Então, o Big Bang não explica a origem do universo. Ok? A ideia da explosão primordial, né? Um átomo primordial, hiperdenso, que continha o tudo, mas era o nada, e de repente surgiu dentro dele uma antigravidade que explodiu e deu origem ao universo. Essa ideia já, nem mesmo a cosmologia já a está aceitando. Porém, não existe outra teoria alternativa, exceto o biocosmos. E qualquer cosmólogo que numa universidade se atrever a negar o Big Bang, ele será expelido como um lixo daquela universidade. Então a ciência materialista tem mecanismo de autodefesa, e é uma defesa repressiva. Ok? É o que acontece, por exemplo, com a relação à teoria do design inteligente, que é formada por bioquímicos, doutores, biólogos, né? E não por um grupo de evangélicos semi-alfabetizados.
são cientistas e não recorrem à Bíblia para explicar a origem da vida, a origem do universo. Mas a teoria do design inteligente é taxada como uma teoria criacionista e é impedida de circular dentro das universidades. Nem sequer palestras são admitidas. Portanto, a ciência materialista está em uma posição contínua de autodefesa. Okay? Mas as respostas sobre Deus, por exemplo, a ciência materialista não diz nada sobre Deus. Ela simplesmente diz que Deus é uma necessidade humana, mas a ciência não precisa de Deus. E por isso a ciência não admite a ideia de um criador do universo. Okay? E sobre o espírito humano, aí a ciência já está começando a ser quebrantada. Por quê? Porque experiências de quase morte, as EQMs, têm cada vez mais demonstrado, não é? A psicologia já descobriu que a memória e a mente não são físicos, fenômenos físicos, ok? Então, cada vez mais, a questão de um ser humano bidimensional, um homem dotado de uma dimensão física e de uma dimensão espiritual, começa a ser admitida cada vez mais. Até os russos, décadas atrás, com as fotografias Killian, descobriram o que eles chamaram de corpo bioplásmico, que nada mais é do que o espírito para os que creem em Deus e no mundo espiritual. A natureza da mente, ninguém sabe. O que o Freud escreveu, né, que a mente, na verdade, ela é o cérebro, e que a mente está dividida em compartimentos, no id, o superego, consciente. O Freud chamou a mente de aparelho psíquico, como se tratasse de uma coisa física. Okay? Essa ideia também está suplantada juntamente com toda a psicologia do Freud. Okay? E quanto aos valores morais, e quanto à vontade, o poder de decisão independente do homem. Os valores morais, por exemplo, eles são constantes sociais. Qualquer sociedade que elimine, okay, os valores morais que brotam da consciência moral do homem, essa sociedade se desintegra. Ela cai na criminalidade, na promiscuidade e desaparece. Okay? Então, esses valores morais, ou amoralidade, esse conjunto de constantes sociais, é como se fosse um sistema imunossocial, um sistema imunológico da sociedade, sem o qual a sociedade morre. Ok? Então, a ciência não tem respostas para quase nada, mas tem milhões de livros escritos propondo respostas. Mas quando você analisa a fundo, você vê que muito é suposição, especialmente sobre a teoria das origens, a origem da vida, a origem da energia, a origem do universo, a origem do planeta Terra, a origem das espécies e a origem do homem. E aí vem também a origem da mente, a natureza da mente. Ok? Então, a ciência praticamente não tem resposta para essas grandes questões. A ciência das origens, do ponto de vista materialista, é uma falácia. Ok? Então, como essa ciência, que não tem resposta nem para as coisas observáveis, para as coisas que estão diante de nós, como essa ciência pode responder qual a origem de Deus? Como essa ciência pode responder quem criou Deus? Essa resposta está muito além do plano bidimensional, do plano físico e espiritual, porque Deus antecede esse universo bidimensional. Ok? Então, não é possível. Vamos então ao ponto 2, outro limite do conhecimento científico contemporâneo. O princípio da incerteza é o fim da certeza na física. Okay? O teorema de Gödel sobre os universos, sobre os conjuntos, é o fim da certeza na matemática. Okay?
E o princípio da impotência é quase o fim da certeza na própria ciência materialista, a ciência ortodoxa, com relação à questão das origens. Quando no laboratório, não é, se descobre uma substância que mata determinado vírus ou bactéria, isso é algo real, isso é algo útil, necessário e verdadeiro. Realmente pode-se eliminar certos vírus, pode-se curar certas doenças a partir da ciência médica de laboratório. Isso não tem nada a ver com a ciência das origens, ok? Que é o ponto que nos interessa aqui. Nós estamos perguntando quem criou Deus, ok? Porque a ciência se atreve a dizer que Deus não existe, portanto não teve origem nenhuma, ninguém o criou, ok? Não existe Deus para a ciência materialista. Embora ela tenha limites intransponíveis, ela se atreve a dizer, não, Deus não existe. Okay? Como se tivesse certeza disso. Não há certeza no plano da física, pois o princípio da incerteza quebrou essa certeza. Não há certeza no plano da matemática. E também o princípio da impotência é matemático e é lógico. É um limite, ok, do matemático Edmund Whittaker, que desenvolvido matematicamente para demonstrar, e pode-se facilmente perceber que é assim mesmo. Não é possível ao homem, estando no plano físico, compreender realmente a origem da energia, a natureza da energia. Não é possível ao homem, estando no plano físico, entender a origem da vida, ele não estava lá. Não é possível entender a origem do universo, esses eventos não podem ser repetidos. Portanto, o princípio da impotência é o fim da certeza, é o limite da cognoscibilidade. Então, a cognição humana tem um limite natural. Não é ilimitada e pode tudo, percebe? Principalmente estando nós ainda aqui no plano da zona das dimensões médias, aqui no plano físico, onde nós não podemos ver o outro lado das coisas. Tudo é feito de uma forma reducionista, analiticamente, quer dizer, análise por partes. Nós não temos uma visão de conjunto do todo, ok? Embora a ciência esteja querendo penetrar nessa área, com a ecologia, etc., uma visão de conjunto, ok? A ciência não sabe a resposta para essas grandes questões. Portanto, o que é o sentimento? Sentimento e inteligência e vontade são a mesma coisa? Claro que não. Okay? Uma ideia e um sentimento são coisas diferentes. Uma ideia tem um conteúdo teórico. E um sentimento tem um conteúdo emocional, emotivo, afetivo. Okay? Não é a mesma coisa. Então não adianta, na psicologia, quando se estuda isso dentro de um pacote, entendeu? Como se não fosse emoção, está tudo ali dentro. E não há uma diferença entre sentimento e ideias, ok? Então também a dúvida é imensa. E a autoconsciência, por exemplo? Nenhum animal tem consciência da sua própria existência. Nenhum animal se pergunta por que existe, de onde veio, por que veio e para onde vai. Nenhum animal. Só o ser humano faz esse tipo de pergunta. Não é? E a ciência atual, ela não sabe nada sobre a consciência, sobre a autoconsciência. Okay? A turma do esoterismo, cientistas esotéricos, estão entrando nessa ciência quântica e procurando, não é, usar a ciência quântica para fundamentar a visão hinduísta, afro-indiana, né? A teoria da reencarnação e outras questões. Mas a inconsistência é imensa também, ok? Nessas pesquisas, nesses estudos. Então, na verdade, essas questões relacionadas com a inteligência, emoção, vontade, amor, etc., é tudo colocado num pacote e se resume tudo ao cérebro. O que é o amor? É uma reação química. Entendeu? Tudo é explicado de um ponto de vista materialista.
Ora, essa teoria do cérebro com partes localizadas, não é? Do Lashley, que é a teoria dos engramas, okay? Essa teoria já foi desmontada pela teoria do cérebro holográfico, do Karl Pribram, okay? Que é outra teoria que tem realmente sacudido as bases da visão da neurologia materialista, da psicologia experimental, né? Do Wundt, do Watson, ok? Então, há uma guerra cultural, há uma guerra de ideias, ok? Que começou no início do século XX e se recrudesceu a partir de 35. Nos anos 60, o desenvolvimento e o avanço imenso da biologia molecular, a descoberta do código genético, que é uma bioinformação. Ninguém duvida que informação só pode ser gerada por processos mentais. Processos naturais não geram informação. Mas ninguém duvida de que o código genético, como disse o Bill Gates, é um programa de computador ultra complexo. Então ninguém duvida que o código genético é informação codificada. Okay? E que mente codificou essa informação para criar os vegetais, os animais, o homem? Okay? Então, são questões que se aproximam de uma dimensão transfísica do universo e, naturalmente, se aproximam de uma confirmação da espiritualidade humana e, a partir daí, chega-se no próprio Deus. Ok? Então, muitos cientistas já perderam medo e já estão dizendo não existe explicação melhor para a grandeza, a beleza, a complexidade do universo, senão Deus. Okay? Uma supermente. Okay? Então, é um limite imenso isso aí. Okay? Terceiro ponto. Né? Diante do princípio da incerteza, do teorema de Gödel, que relativizou os resultados da matemática, e diante do princípio da impotência, okay? Como nesse campo, nessa ciência cheia de dúvidas e ainda tão superficial que não aprofunda as questões, você pode obter a resposta para quem criou Deus. Então, não é possível também por causa desse segundo limite. O terceiro limite, não é? O terceiro limite é um choque. Diante do avanço da ciência, o materialismo começou a perceber que as leis naturais, que para eles é um dogma, é uma base, um pilar fundamental, explicam o funcionamento de muitas coisas no universo. Não podem explicar, por exemplo, o funcionamento da mente. A mente está fora dos laboratórios, dos instrumentos. Mas elas explicam o funcionamento da natureza, mas não explicam como elas surgiram. Quem criou essas leis? Quem estabeleceu essas constantes naturais tão perfeitas? Ora, a teoria da sintonia fina, ela descobriu cerca de 2 milhões de constantes naturais. São relações físico-químicas e matemáticas que mantêm o universo, que sustêm o universo. Nenhuma dessas constantes naturais pode ser alterada. Se você mexer um pouquinho na salinidade dos oceanos, que é de 0,6%, você não tem mais seres vivos no oceano. Se você aproximar a Terra um pouquinho do Sol, você não tem mais vida na Terra. E se você mexer um pouquinho na taxa dos gases atmosféricos, você também, o planeta entra em combustão, você também não tem mais vida. Ok? Então, as leis, essas constantes naturais. Então, diante desse dilema, a ciência materialista saiu-se com a seguinte explicação, que é puro escapismo. Okay? A falta de uma explicação melhor, okay? Porque as leis naturais exigem uma mente, exigem
uma sintonia fina, é também chamada de teoria do ajuste perfeito, ok? Até a constante cosmológica de arte está ajustada de uma forma perfeita, ok? Então, eles resolveram negar a existência das leis naturais. Okay? Claro que no curso de ciências do segundo grau, do nível do ensino médio, ninguém vai discutir essas questões. Isso se discute no nível paracientífico, que está além realmente da ciência que se estuda até mesmo com os alunos universitários. Okay? E essa discussão está acima do nível universitário médio, que, diga-se de passagem, em muitos casos é muito medíocre ainda. Por isso há tanto materialismo. Então o quê? Então qual é a saída? Não existem leis naturais, são hábitos da natureza. Okay? Hábitos. Então, quer dizer, um hábito pode ser transformado. De tempos em tempos a natureza desenvolve hábitos, comportamentos da própria natureza. Não são leis, não há um legislador, não há alguém, uma supermente que criou essas leis. Ok? Então, na verdade, isso é uma grande mentira. Não são hábitos, são modos de operação da natureza, são leis mesmo, são relações físico-químicas e matemáticas de altíssima precisão. A alteração de uma delas, não existiriam homens no planeta, não existiria vida na Terra. Então, na verdade, a ideia de não existem leis, são hábitos da natureza, é mais uma desculpa esfarrapada que a ciência materialista inventa para se defender do próprio avanço da ciência, que avança na direção de afirmar a natureza espiritual do homem e do universo e automaticamente se aproximar de Deus, né? A ideia que os deixa apavorados, ok? Outro limite outro limite físico da ciência, a relação da parte e do todo. Ora, o homem, ok, é a parte, o universo, o cosmos é o todo. Não é? Existe uma dimensão física e uma dimensão transfísica no ser humano, que é a sua mente, a quantidade de informação que ele tem na mente. Deus é o todo, onisciente, ok? A verdade está toda em Deus. Mas o homem é a parte. Ok? Então a questão é, pode a parte apreender o todo? Pode a parte entender o todo, absorver o todo em si? A parte finita pode conter o todo infinito? Não, não pode. Ok? Então, esse é um limite também extraordinário. Okay? E hoje, estudos como, por exemplo, a geometria fractal, okay? A holografia, por exemplo, a holografia demonstra qualquer pedaço de um holograma, que é uma fotografia tridimensional, qualquer pedacinho dele contém a imagem do todo. Então, de algum modo, o todo e a parte está na parte, ok? E a parte contém o todo, mas uma imagem do todo. Então, nesse sentido, os deusistas dizem que a natureza, que é toda constituída de uma dimensão interna e externa, que é um tipo de forma externa e caráter interno, de positividade e negatividade, né? De unidades duais, de sujeito-objeto, ok? Então, os deusistas dizem que essa complexidade do universo só pode ser explicado realmente por alguém, né? E pode ter somente alguém, uma supermente, poderia ter planejado isso. A teoria da evolução não explica como surgiu o positivo e negativo. Por que é que todas as coisas são positivas e negativas? Okay? São sujeito e objeto, unidades duais formadas por elementos distintos e complementares, ok? E os dois se tornam um. Então, por exemplo, próton e elétron.
a unidade dual próton-elétron dá origem ao átomo. Okay? A unidade dual homem e mulher constitui um ser humano. Mas e o homem, não é? Ele tem uma atração, um impulso natural horizontal para a mulher. O positivo e o negativo se atraem. Mas o homem, ao longo de toda a história da humanidade, o homem também tem um impulso vertical para a divindade, para algo que o transcende. Okay? O Émile Durkheim, embora fosse materialista, ele dizia que a religião, de tão universal e histórica, chega a ser natural. Então, a fé em Deus é uma crença. A fé em Deus, a fé na espiritualidade, é uma crença universal e histórica de todos os povos. Ok? Então, a ideia de que todos os seres são formados de sujeito-objeto, que na verdade, o sujeito e o objeto são um. Por quê? Sem o sujeito não se pode determinar o objeto. E sem o objeto não se pode determinar o sujeito. Então, a existência de um depende do outro. Ok? Nós veremos mais adiante que esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a Deus e ao homem. Uma relação sujeito-objeto, pai e filho. E que sem a consciência divina no homem, o homem não poderia entender a sua própria existência, não teria consciência de que existe. E do mesmo modo, sem essa consciência divina no homem, o homem também não poderia reconhecer a existência de Deus. Então a existência do homem depende da consciência divina posta nele por Deus. Mas a existência de Deus depende da autoconsciência do homem. Percebe? Sem o homem, quem iria perguntar sobre Deus? Quem iria questionar sobre Deus? Então, na verdade, o homem e Deus formam também uma unidade dual, sujeito-objeto. Elementos distintos e complementares. Percebe? A ciência está nos aproximando, como diz o físico Paul Davies. A ciência contemporânea oferece um caminho mais seguro para Deus do que as religiões. Estão cheias de dogmas, mistérios, milhões de deuses estranhos, cobra, macaco, tudo é Deus. Percebe? Ainda há muito misticismo, ainda há muita superstição. E ainda existem religiões agressivas como o islamismo, que na verdade é uma seita anticristã, não é uma religião bíblica. Okay? Isso sabe, o mundo inteiro sabe disso. Então, a parte não pode conter o todo. Ok? Então, de certa forma, isto mantém o homem, mesmo diante de Deus, eternamente entusiasmado e curioso, porque haverá sempre novos fenômenos, novas coisas a descobrir. A ciência, quando ela sair do plano meramente superficial e físico, ela entrará num universo infinito, que é o mundo espiritual, e lá neste mundo há infinitas novas descobertas a serem feitas. Ok? Jesus, falando sobre essa questão do homem e de Deus como unidade dual, sujeito-objeto, distintos e complementares, pai e filho, Jesus confirmou essa ideia 2000 anos atrás, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai, pois o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ok? Então, muitos dizem, bom, se ele diz quem me vê, vê o Pai, é porque ele é o próprio Deus, Criador do universo. Na verdade, Jesus também negou isso. Ele disse, Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Na cruz, Jesus disse, Pai, por que me abandonastes? Se Jesus fosse o próprio Deus, como Lúcifer, o anjo rebelado, poderia tentar o próprio Deus?
Então, na verdade, Jesus deixou muito claro que ele era um homem divino e que o Espírito de Deus estava nele. Vós, Jesus disse com relação aos seres humanos, vós sois os templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Observe que as conclusões da ciência contemporânea, já são transfísicas, que transcendem a superficialidade e a materialidade, dão à Bíblia uma estatura científica extraordinária. Ok? Não é à toa, portanto, que a Bíblia construiu, inspirou e construiu a mais elevada de todas as civilizações da história da humanidade. Outro limite científico, limites do conhecimento científico. Agora, o quinto limite, ok? A navalha de Ockham. Ockham, isso no século, na Idade Média, ele já falava assim, em ciência não se deve multiplicar as hipóteses além do necessário. Porque a melhor explicação para um fenômeno natural é sempre a mais simples, ok? Ou seja, quando você complica, você põe camada sobre camada, você perde o sentido da coisa. Então, a melhor explicação para um fenômeno natural é sempre a mais simples. É por isso que o materialismo ateu criou a teoria do Big Bang, que hoje está desmoralizada, embora ainda esteja vigente nas universidades do mundo todo por causa do poder materialista que predomina. Ok? Então, tem coisa mais simples do que um átomo hiperdenso que explodiu? Todo mundo pode entender isso. Mas tem outra coisa. Tem coisa mais simples do que dizer que o planeta Terra é todo vivo? Porque você vê vida por todo canto, se não houvesse vida no planeta, como existiriam vegetais, animais e seres humanos vivos? A vida vem da vida. É a teoria científica do Pasteur, né? Francês, Louis Pasteur, ok? É a biogênese, a vida vem da vida. E disse os cristãos que Deus está vivo, é um ser vivo, e a vida vem da vida. Okay? Então é muito simples imaginar o universo. Não pode existir um ser que seja simultaneamente vivo e morto. Okay? Os ossos, os cabelos humanos parecem mortos, mas estão vivos. A carapaça do caranguejo parece morta, mas está viva. É um todo. Okay? Então a terra, as rochas, etc., parecem mortos, mas na verdade estão vivos. A terra pulsa. Okay? As camadas, as placas tectônicas do planeta existem para permitir que ele se dilate. Assim como as junturas de uma ponte permitem que a ponte se dilate quando o sol está quente. Percebe? Então a ideia de que o universo nasceu de um átomo hiperdenso que explodiu é muito simples. Uma pessoa analfabeta e um PhD podem entender. Mas a ideia de que a vida vem da vida e de que a vida animal, vegetal, humana provém da própria Terra e, por sua vez, a vida da própria Terra provém do próprio universo. É a teoria da totalidade quântica. Somos partes de um todo, de partes interconectadas e interdependentes. É o que a ecologia descobriu. A vida toda na Terra, como diz a hipótese Gaia, do James Lovelock, em inglês, né? O sistema vivo, a biosfera terrestre, funciona exatamente como um único organismo vivo. Daí ele fala em hipótese Gaia, né? Uma referência à deusa grega, à Terra, Gaia. Né? Então é a teoria da... Né? Mas a teoria do Lovelock é limitada. Ela diz que a biosfera é viva, mas as outras partes do planeta são mortos. Não é isto a verdade. Em 1999, nós produzimos este livro, O Ser Terra, okay? Que vai muito além da hipótese Gaia. E um sistema vivo, ele tem partes gasosas, líquidas e sólidas. E a Terra também. Ela possui partes líquidas, gasosas e sólidas.
Então não tem isso de somente a biosfera é o sistema vivo. Não é assim. O planeta inteiro funciona exatamente como um sistema vivo. Todos os órgãos vitais que existem no corpo animal e humano, existem também nos corpos dos vegetais. E também você, nesse livro, nós também identificamos os mesmos órgãos vitais, as mesmas funções no planeta como um todo. Porque o planeta respira, o planeta inspira e expira, o planeta pulsa, o planeta tem um sistema digestivo, tem poros, entendeu? Então, a Terra é um todo vivo, ok? Então, a navalha de Ockham e o princípio da simplicidade é outro limite. Um exemplo da quebra absoluta do princípio da simplicidade. É a teoria dos buracos negros. Ok? Os buracos negros é um mito. Ok? Na verdade, um padre no século XIX, chamado John Mitchell, ele imaginou o que aconteceria com o planeta Terra. Ele estava na cama, doente. E ele imaginou o que aconteceria com o planeta Terra se a velocidade de atração a Terra exerce sobre os corpos uma velocidade de 9,8 km por segundo. É a velocidade de atração que a Terra exerce sobre os corpos. Ele imaginou o que aconteceria se a Terra exercesse essa atração sobre ela mesma. E se ela fosse se tornando cada vez mais densa, essa atração se tornaria cada vez maior. E chegaria num ponto em que a Terra entraria em colapso, ela engoliria a si própria, ok? Isso é uma especulação de um padre deitado numa cama, mas isso pode ser matematizado, ok? Os matemáticos já conseguiram calcular perfeitamente a conclusão de que o universo não existe, ok? Um matemático chamado Robertson calculou de uma forma precisa. Os cálculos matemáticos são perfeitos. A conclusão é: não existe universo. Nem ele próprio existiria. Mas os cálculos matemáticos, então hoje você tem milhares de livros explicando os buracos negros, afirmando os buracos negros. Só tem um detalhe. O buraco negro é um corpo que, em função da atração gravitacional, ele se tornou hiperdenso. E ele saiu do universo físico. Ora, se ele não é mais físico, ele não influencia mais nada no universo físico. A cosmologia e tal costuma dizer que os buracos negros são localizados a partir de um campo hipergravitacional, né, que demonstra a presença deles no universo. E desse campo, ele é tão forte que ele atrai tudo que chega perto, inclusive a luz. Ora, se ele saiu do universo físico, ele já não exerce nenhuma influência no universo físico. Ele não é mais físico. E segundo a física contemporânea, né, isso não se diz na televisão, é claro. Okay? A gravidade é uma propriedade misteriosa da matéria. É isso que está dito na enciclopédia Ciência Ilustrada. É isso que está aqui, os físicos sabem. A gravidade é uma propriedade misteriosa da matéria. E onde não há matéria, não há gravidade. Portanto, buraco negro não existe. E o que existe então? O que existe é o que nós chamamos, na teoria do biocosmos, de nascedouros. Um ponto no espaço, no oceano infinito de energia e informação, um ponto em que a energia se concentra em partículas, átomos, moléculas, ok? E no centro de cada corpo astral nasceu de um nascedouro. No núcleo do Sol há um nascedouro continuamente transformando energia pura em partículas, átomos, moléculas. No núcleo da Terra há também um nascedouro de
alta potência, ok? E à medida que essa energia se converte em partículas, em átomos e moléculas, até chegar na superfície terrestre, onde está o urânio, o elemento mais denso, né? Esse movimento que parte do centro da Terra é um movimento espiralado, e ele faz com que o próprio corpo gire sobre si mesmo. Eis a explicação para o movimento circular, o movimento de rotação dos corpos astrais, ok? Quando, ok? Estrelas é diferente, o sistema solar é único no universo. Uma estrela é uma grande massa de gás que se acende, né, quando atinge o nível do fóton. E a estrela, ela continua se tornando cada vez mais densa. E a tendência final dela é se transformar um corpo escuro e negro, ok? Esses corpos, que são estrelas mortas, se chocam uns com os outros e dão origem a meteoritos, a meteoros, a pedaços que circulam pelo universo. Não vieram da formação do sistema solar. E esses corpos tendem a atingir a hiperdensidade do urânio e entrar em desintegração, em radioatividade, retornando ao seu estado de energia pura, de onde vieram, ok? Então, na verdade, o universo é um sistema de forças e massas físicas em permanente equilíbrio. É a teoria, não é, do Helmholtz, a lei da conservação da energia, que é exatamente o contrário. A lei da conservação da energia diz: a energia não se cria nem se perde, apenas se transforma. Portanto, a quantidade de energia no universo é constante. A entropia do Clausius é anti-conservação da energia. São duas leis que não podem existir simultaneamente. Por isso a lei do Clausius, ela é uma mentira. A ideia da entropia é que a energia do universo está se esgotando, está se gastando, e o universo vai finalmente conhecer a morte térmica. Isso é um absurdo, ok? Nós estudamos profundamente e criticamos essa ideia falsa no livro Biocosmos, o Universo Vivo. Ok, terminamos então essa primeira parte sobre aonde nós estudamos os limites do conhecimento científico contemporâneo, ok? Que há muita suposição e dúvidas, e o materialismo se mantém no âmbito das universidades tal, pelo poder político, econômico, ideias heterodoxas, ideias novas, que com o tempo acaba se tornando ortodoxas, se tornando o saber oficial, ok? Então hoje o mundo está cheio de uma ciência maravilhosa, ideias heterodoxas, rejeitadas pela ciência oficial, ortodoxa, que fecha, que se defende, mas é claro, não é, que como disse um certo físico, que eu não recordo o nome agora, a ciência progride de funeral em funeral. Os que estão hoje no poder defendendo o Big Bang, a evolução, estão defendendo a si próprios. Chegará um momento em que eles morrem e uma nova geração os sucede. E essa nova geração já vem com ideias novas.